Bom dia, né? Eu andei olhando as perguntas que chegaram no meu canal, né? E surgiu umas perguntas baseadas no que foi falado. Só um minuto. Retornando, né? Então, surgiu algumas perguntas e a principal pergunta que surgiu, que as pessoas que na verdade em peso, né? Elas perguntam sobre a desigualdade. Tá bom, pessoal? Eu vou falar agora sobre desigualdade, tá? Mas antes eu vou responder a pergunta aqui da Cristiane de Oliveira. Eu vou responder. Gente, tem muita pergunta no canal, eu não posso responder tudo, mesmo porque tem perguntas que são desconectas ao assunto, beleza? O que é uma pergunta desconecta ao assunto? A pessoa tem que estudar e aprender a fazer perguntas dentro do contexto do diálogo do que está sendo explicado. Por exemplo, se eu vou falar para você de um assunto como fazer doce de banana, você tem que me perguntar como fazer doce de banana nos detalhes. Quanto de açúcar, quanto de banana, quanto de leite ou água. Entendeu? Você não pode me perguntar do abacate. Eu estou falando de doce de banana. Então, infelizmente, eu vou filtrar aqui muitas perguntas que eles perguntam porque está fora do contexto, tá? Em especial, a Cristina pergunta por que no que você diz também peraí, só um minuto. Por que você diz que tem detalhes errados na criação de Deus, sendo que Deus é perfeito? Eu vou te responder. Então eu vou responder agora. Cristina, é o seguinte, olha só. O mundo que nós vivemos é baseado, assim, de forma mais simples, em matemáticas. O que é uma matemática exata? 2 mais 2 são 4. 4 mais 4 são 8. Isso são números exatos. Durante a Idade Média, durante o período antigo, o início do período medieval, na história da humanidade, por muitos anos os filósofos não entendiam números irracionais. Ou seja, houve-se uma época na história da humanidade em que números irracionais não existiam, sabia? Se eu tinha 2 maçãs, era 2 maçãs. Não existia a árvore, não uma árvore de maçã, uma macieira, ela não produzia uma maçã e meia, entendeu? Ela produzia 2 maçãs, com características diferentes, mas era 2 maçãs. Não importa se uma maçã pesava 100 gramas, a outra 105 gramas, era 2 maçãs. Não existia um padrão de maçã, uma maçã e meia, uma maçã, 75. Isso é um exemplo do que a criação não trabalha em matemáticas perfeitas. Se a criação de Deus, tudo que é feito, né, o planeta, as árvores, os pássaros, fossem perfeitos, as macieiras produziriam maçãs exatamente iguais, de 100 gramas cada uma. Os abacateiros produziriam abacates de 100 gramas exatamente iguais. As bananeiras produziriam bananas exatamente iguais. Ou seja, bananas com 105 gramas cada uma e indiscutivelmente diferente de peso e tamanho. Então, os matemáticos na época falaram, nossa, a banana ela é banana, mas nem toda banana é igual. Então o mundo não é perfeito, tá bom? Agora, o que você tem que entender, Cristina, é o seguinte,
que mesmo que todo esse mundo criado por Deus, o mundo natural, a Matrix original, ela não é perfeita, ela não é perfeita. Mas essa imperfeição faz parte da perfeição na totalidade. Tá entendendo? Você tá entendendo o que eu tô falando? Por exemplo, o fato de o mundo não ser perfeito faz parte da perfeição. Ou seja, um mundo, para ser perfeito, algumas características da natureza e em tudo que existe nela não pode ser perfeito. Que vai depois, juntamente com essa pergunta, a gente vai chegar lá na desigualdade. Tá bom? Eu espero que eu te ajudei, tá? Então, resumindo, o mundo não é perfeito para nós ver, mas para Deus ver, ele é um mundo perfeito. Nós não conseguimos entender um mundo perfeito. Nós, a mente humana, o nosso raciocínio mental, não consegue entender um mundo perfeito. Mas o mundo, ele, dos olhos de Deus, o mundo é perfeito. Dos olhos do criacionista, né? Ou seja, o que fez o universo, o que fez o planeta, o mundo, ele é perfeito. Mesmo com as dificuldades que nós temos, com as doenças, com o envelhecimento das pessoas, o envelhecimento das árvores, as doenças que existem, as guerras, tudo isso faz parte do plano de Deus. Queiramos entender isso ou não. Entendeu? Você está entendendo? Quer dizer, tudo que existe, tudo que você vê na sociedade de ruim e bom, faz parte da perfeição de Deus. Por quê? Porque a tese principal na filosofia de Deus, ou seja, o Criador do céu e do universo, é o reconhecimento do homem em detrimento do livre-arbítrio do mesmo. Ou seja, se eu colocar um homem em um mundo onde ele vê as imperfeições do mundo, e a perfeição desse mundo, o que o livre-arbítrio dele vai distinguir desta realidade que ele vê? Ele vai ver só as imperfeições e vai me rejeitar? Ele vai ver as perfeições e vai me abençoar e agradecer porque eu sou o Deus que criou o céu e a terra? Isso faz parte do livre-arbítrio. Deus, ele é um homem oculto que trabalha no caos e na ordem. Na perfeição e na imperfeição. Por quê? Porque ele quer buscar o ser humano mais evoluído. Obrigado por essa pergunta e espero que eu te ajudei. Agora eu vou falar da desigualdade. Pessoal, a desigualdade tem um problema que, na verdade, é um problema, mas ao mesmo tempo a teoria do arquiteto precisa desse problema. Tá entendendo? Como assim, Oswaldimar? Como assim você está falando? Pois é, o arquiteto, quando o mundo não pôde mais fazer guerras militares em larga escala, mas pode acontecer, tá? Isso pode acontecer ainda. Nós estamos discutindo o establishment. Hoje, os governantes do mundo, os líderes de vários países, Japão, China, Vaticano, Reino Unido, Comunidade Europeia, Emirados Árabes, africanos, norte-americanos, canadenses e agora o último bloco sul, Brasil e América Latina, estão discutindo a postura do novo establishment. Nós estamos reformando o establishment. Nós estamos trabalhando noite e dia, reformando tudo que tem que reformar e vendo o que é melhor para as futuras gerações, tá bom? Mas deixa eu explicar uma coisa para você. A desigualdade, na verdade, gente, ela faz parte da arquitetura do sistema. Eu vivi a minha vida, anos, questionando os governos, questionando as pessoas mais ricas, porque eu não aguentava mais ver pessoas miseráveis na sociedade sofrendo com fome diante de comida e diante de tudo. Eu falava, não é possível, tem alguma coisa errada com o sistema. Na verdade, eu e o arquiteto chegamos na mesma conclusão. Eu não aceitava que pessoas humildes e pobres passavam fome enquanto existia comida sobrando. As pessoas não tinham dinheiro para comprar, mas tinha comida sobrando.
Gente, a desigualdade é o seguinte. Imagina que você nasce no mundo, bebê, né? 9 meses, a sua mãe te trouxe ao mundo. E você, de uma forma ou outra, você fez parte desse mundo. E um dia você precisa sair dele. Você vai precisar, todo mundo precisa morrer. Porque é natural da vida. Lembra que eu falei agora há pouco da imperfeição e da perfeição de Deus? Por exemplo, se a gente só vê Deus como o criador de tudo e aceitar o nascimento da vida como a parte perfeita da criação e excluir a morte como sendo a imperfeição da vida, você está caminhando no caminho errado do propósito da totalidade das coisas. Morrer e nascer são baseados no mundo perfeito que Deus criou. Se é imperfeito, talvez ele corrija isso no outro mundo. Mas nesse mundo ele fez a vida e a morte ser naturais do propósito da engenharia do planeta. Tá entendendo? Arquitetura. Então, olha só. Pessoal, é o seguinte. O nosso mundo, o meu mundo, o seu mundo, o mundo do presidente, o mundo dos militares, o mundo dos médicos, o mundo dos cristãos protestantes, o mundo dos católicos, o mundo dos ateus, o mundo dos físicos, dos cientistas, é um mundo que depende de dinheiro. Por quê? Porque a teoria socioeconômica, ela se baseia justamente na estrutura sociológica da arquitetura do ano de 1900 ao ano 2000, que quebrou. Tá entendendo? Então, veja bem, a desigualdade, ela faz parte do mecanismo da sociedade. É normal que exista desigualdade, tá? Na arquitetura do arquiteto. Nós estamos tentando criar um novo mundo onde isso não exista. Mas depende de muito estudo e de muita dedicação. Por exemplo, quem é que sabia, aqui de vocês, que o Banco Central e a Casa da Moeda não pode imprimir dinheiro a todo e qualquer direito? Não. O Banco Central, ele só pode imprimir dinheiro baseado nas capacidades produtivas de um país. Tá entendendo? Por exemplo, se eu tenho 1.000 trabalhadores hoje produzindo, o Banco Central ele vai colocar um dinheiro em circulação para esses 1.000 trabalhadores de forma estatística, a grosso modo. Ou seja, o Banco Central só vai colocar dinheiro em circulação baseado na capacidade produtiva. Se o Banco Central colocar mais dinheiro, junto com a Casa da Moeda, na sociedade, vai existir pessoas na sociedade que vai ganhar dinheiro sem fazer nada. Por exemplo, digamos que o Banco Central e a Casa da Moeda têm uma estimativa per capita do Brasil e cada brasileiro deve viver com R$100, por exemplo, por mês. Tá entendendo? O Banco Central, as pessoas vão viver com R$100. Ele vai imprimir e vai fazer uma forma de distribuir aquele dinheiro ao máximo de pessoas ao qual ele pode. O Banco Central não pode, de forma alguma, imprimir dinheiro em excesso ou em menos na relação produção de produtos. Senão, se o Banco Central, por exemplo, imprimir dinheiro sem um fator referencial na capacidade produtiva interna do país, o que acontece? Empregos fantasmas, prostituição de menores, cartéis de corrupção, enriquecimento de pessoas indiferenciado, ou seja, vai existir pessoas que trabalham demais e são pobres, e vai existir pessoas que trabalham menos e são ricas. O Banco Central, gente, por incrível que pareça, ele não tem culpa da desigualdade, e nem mesmo os governos, tá bom? O que causou a desigualdade, na minha opinião, foi as facções e as irresponsabilidades das leis biológicas. Aí você tem que pedir para um professor de biologia. Eu estudei biologia, eu adoro biologia, e tem um canal de um rapaz que ele é formado em biologia, eu gosto muito dele, né? É o Pílula. Você pode entrar no canal do Pílula e fazer qualquer pergunta pro Pílula a respeito de biologia. Pergunta pro Pílula a
a lei dos organismos biológicos excessivos no habitat natural. Ou seja, pergunta para ele. Ele vai te explicar algo que você vai basear em termos de economias e desigualdade. É mais ou menos assim. Densidade demográfica vezes capacidade de riqueza individual per capita. Ou seja, se o Banco Central só pode imprimir um volume X de dinheiro baseado na capacidade produtiva e a população de organismos, os seres humanos no caso, que dependem do Banco Central e da legislatura do mercado de trabalho para sobreviver, for em demasia, vai ter um declínio dessa população, tá bom? Como que eu explico isso? É a proporção na biologia. Por exemplo, lembra que quando tem um excesso de organismo, né, na natureza, existe um predador para poder pegar aqueles animais, porque não pode crescer em demasia? De certa forma caótica e aleatória, a natureza original, no seu estado original, onde os seres vivos, que não são racionais, nós homens somos racionais, irracionais vivos, todos os animais, existe um certo equilíbrio no sentido biológico. Ou seja, quando tem muito veado, os leões começam a comer. Quando tem muito peixe, os tubarões começam a comer. As baleias começam a comer os peixes pequenos. Ou seja, é tudo baseado na teoria da natureza. Ou seja, se eu tenho um cardume em excesso de peixes no oceano, provavelmente uma baleia vai conseguir pegar todos aqueles peixinhos para se alimentar. Por quê? Porque a baleia precisa viver, que ela tem um consumo muito alto, e o cardume de peixe está em excesso. Então, em relatividade geral da física, né, os peixes nasceram por propósito de manter a baleia viva. Gente, eu tenho 1000 ideias aqui sobre isso, mas eu não posso falar, porque é o seguinte, existem coisas que mexem na arquitetura. Lembra da sala do arquiteto? A sala do arquiteto é uma sala blindada, porque se você entrar na sala do arquiteto e começar a falar as estruturas da arquitetura, você pode atrapalhar a arquitetura, entendeu? É como colocar um defeito numa lei que não poderia ser falada. Mas é assim, na natureza existe o equilíbrio dos seres vivos. Inclusive, se você puder voltar lá no grande e amado Carl Sagan, né? Pessoal, eu insisto sistematicamente que se você quiser ser graduado, se você quiser pegar um mestrado, um doutorado e um dia ser um PhD, você tem que estudar Carl Sagan, cara. Não tem como. É impossível você chegar a um PhD, a um mestrado, a um doutorado sem você ler a série Cosmos. Eu não vou nem falar de bilhões e bilhões de Carl Sagan. Eu não vou nem falar dos outros livros deles, mas em especial a série Cosmos. Lembra do trilobita que ele fala que desapareceu? São uma espécie de organismo que desapareceu. Por quê? Porque a predominância de organismos que consumiram esse tipo de organismo, né, na guerra da natureza, na guerra selvagem, tá? Aí você tem que ler Darwin, né? Você tem que ler a Darwin. Darwin fala que o mundo da natureza é um mundo caótico e que não tinha razão ser escrito por um Deus. O primeiro cara a questionar Deus no sentido de perfeição, né? O Darwin, lembra que o Darwin falou? A guerra dos animais da natureza. Cobra engolindo cobra. Leão engolindo veado. Baleias comendo cardumes de peixe. Isso não tem um propósito divino. Deus está errado. Se Deus existir, Deus fez um mundo imperfeito. Gente, isso está errado. Porque se existe um excesso de cardume e as baleias comem, é porque está existindo um equilíbrio ambiental, natural. Aonde vai dar isso a gente não sabe, né? Talvez Deus um dia vai pousar aqui e pegar as espécies selecionadas que evoluíram, que fugiram, que se transformaram mentalmente, que ficaram excepcionalmente inteligentes, começaram a administrar o mundo, separar o que é bom, o que é belo e o que é amargo. Isso aí é só Deus que pode fazer no fim dos tempos. É por isso que vai ter um fim, tá? É certeza que vai ter um fim, a gente só não sabe como vai ser. Nós, humanos, chegamos a esse nível de evolução ao qual nós vamos entender isso. Então, pessoal, olha só. Para fechar aqui, ó, 20 minutos de vídeo. A desigualdade tem um forte denominador comum baseado na estrutura econômica do Estado, baseado
nas irregularidades que o próprio homem, por falta de conhecimento, educação e postura social, não entende o sistema da sociedade como um todo. Ou seja, eu não estudei, eu só aprendi a ganhar dinheiro, eu vou morrer no mundo tentando ganhar dinheiro. Eu conheço pessoas que já têm 100 anos de vida e morreu tentando ganhar dinheiro e ficar rico. E tem outras pessoas que não estudou muito e conseguiu ficar rico com muito menos tempo. Por quê? Porque estudou, porque entendeu, porque observou, tá? Então a desigualdade está diretamente ligado ao modelo econômico do Banco Central, da Casa da Moeda, com a capacidade produtiva e com as leis da biologia, que são implacáveis. As leis da biologia não tem jeito, elas são implacáveis. Se um ser humano não plantar a batata não vai aparecer exatamente do nada. Você tem que fazer um esforço para ir cultivar a sua batata, para ir cultivar o seu alimento. Você tem que contribuir com a natureza para que a natureza contribua com você. Isso é lei da todas as leis da biologia. Um organismo precisa de água, oxigênio e substâncias de alimento. Se você cresce uma população demais e a natureza só produz 1 tonelada de batata, certamente só alguns daquela população vai viver, porque a batata só tem um tempo para dar. Ela tem um tempo para ficar pronta para você consumi-la. Ou seja, se eu planto batata hoje, daqui a 3 meses eu vou comer batata. Tá entendendo? Isso é uma lei da natureza. Não existe uma química que acelera o processamento de uma batata ganhar volume em tempo curto. Existem técnicas hoje na química orgânica que eles ajudam alguns alimentos a aumentar o ciclo de produção. Mas esses alimentos são considerados não puros e estão modificando a biologia dos seres vivos que consomem esse tipo de coisa, tá bom? O processo natural da natureza criar os alimentos para que o homem consuma é leis biológicas. Qualquer biólogo vai te explicar isso aí. Na biologia, qual que é o fundamento da biologia? A biologia entendeu que não só o homem, mas todos os animais são altamente dependentes dos processos naturais de subsistência. Não adianta, e isso nem o dinheiro resolve. Você pode cair numa ilha com R$1 milhão. Se a ilha fornecer para você condições de subsistência com recursos naturais de alimento da própria ilha, você vive. Caso contrário, você não vai viver. Aí você dá um pulinho lá, abre aspas, no Lost, na cena da escotilha. Lembra da escotilha? Que eles acham um monte de alimento lá? Então, o avião de Lost caiu na ilha, eles ficaram tendo que fazer meios de subsistência, e até que um dia um cara tropeçou na escotilha e achou uma cabine cheia de comida e foi a fartura na ilha. Fecha aspas. Então, você entendeu? A sobrevivência na ilha, lá em Lost, é um exemplo claro de que a natureza precisa de tempo para produzir as condições de subsistência dos seres humanos ou seres biológicos, orgânicos. Então, a desigualdade, ela tem um fator direto no número de pessoas que não estudaram e que tiveram 10, 15, 30 filhos. Eu já conheci família que teve 25 filhos. Eu conheci um homem que teve 25 filhos. Isso está errado. Então, a desigualdade, de certa forma, é culpa da ignorância. Um abraço.